Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu quero trazer um novo pensamento. Hoje encontro-me na cidade de Coimbra para vos trazer esse novo pensamento devido às recentes notícias que saíram das taxas aeroportuárias. Para quem não sabe, as taxas aeroportuárias são as taxas que como diz o nome é muito explícito, como que os aeroportos aplicam às companhias aéreas consoante os voos que têm tido, consoante as chegadas, partidas e tudo mais. Há uma explicação muito maior para isso, mas uma definição básica é essa parte só que eu disse. Houve a notícia de que Angola tem a taxa aeroportuária, ou seja, tem a maior taxa aeroportuária do continente africano, ou uma das maiores taxas aeroportuárias do continente africano. Para nós, o que é que isso pode significar? Eu vou começar com um exemplo que se calhar é mais fácil para poder criar um envolvimento depois dentro desse exemplo, porque esse exemplo começa por ser mais explícito e mais fácil de perceber para toda a gente e depois podemos desenrolar melhor a situação. Imaginemos que um colégio começa com uma propina de 20 mil kwanzas e tu vês a propina, vês o colégio, tem a qualidade para cobrar esse valor e tu colocas os teus filhos nesse colégio a estudar. Os filhos estudam e tudo mais e de repente eles decidem mudar a propina para 100 mil kwanzas. É um valor muito diferente do habitual, é um valor muito acima do habitual e para aquela qualidade do colégio, se calhar 100 mil kwanzas não é o que nós pretendemos, não é o que nós procuramos. E tiramos os nossos filhos desse colégio, procuramos outras soluções. Ou pessoas novas não pensam em inscrever os seus filhos por estarem a cobrar esse valor, que é muito abundante, principalmente para a qualidade a que o colégio oferece. É o que tem acontecido no nosso aeroporto. Nós somos um país que tem estado a caminhar lentamente para aquilo que nós pretendemos. Temos o objetivo de aumentar o turismo, temos o objetivo de aumentar com que pessoas venham para a nossa cidade, que pessoas venham visitar-nos e tenhamos aquela afluência de voos de ida e vinda. Mas não vai acontecer se as nossas taxas aeroportuárias serem muito elevadas. Nós cobramos em média US$ 2.000 por companhia aérea por cada voo, o que acaba por matar muito daquela ideia da campanha Visita Angola. Eu já falei várias vezes aqui nesse canal sobre a campanha Visita Angola e o quanto pode ser benéfico para o nosso país. Mas isso não é uma campanha. Essa atitude é uma atitude que mata totalmente essa campanha Visita Angola, sendo contraditório. Para o Estado, isso só é benéfico por cobrar mais e receber mais, mas nós vivemos o nosso dia a dia e sabemos completamente que, às vezes, nós, mesmo cobrando menos e temos mais fluência, chegamos a lucrar mais do que cobrar muito mais e receber uma vez ou outra e não ter lucro diante disso. Portanto, nem sempre que nós cobramos mais, estamos a fazer mais lucro, estamos a fazer mais dinheiro, estamos a ter maior credibilidade na nossa situação. Essas taxas aeroportuárias vão diminuir o turismo em Angola. Vão diminuir o turismo em Angola totalmente porque nós temos. Angola é um país considerado um hub, principalmente Luanda é considerado um hub. Um hub é como se fosse uma zona de encontro, que nós fazemos vários voos de ligação. Por exemplo, os brasileiros, quando saem do Portugal, fazem ligação para Angola, depois Brasil, marroquinos, etc. Muitos voos de ligação que são feitos em Angola e nós pretendíamos aumentar esses voos de ligação, por isso é que nós temos um aeroporto que custou 3,8 bilhões de kwanzas, que foi construído e é um dos maiores aeroportos de África. Nós tínhamos a pretensão que esse aeroporto gerasse milhões de visitas durante o ano, mas com essas taxas é o que pode diminuir, porque as companhias aéreas acabam por diminuir a frequência de voos, acabam por retirar essas ligações e arranjar outros métodos que se calhar compensem um bocadinho mais, compensem mais, e acaba por matar totalmente a economia do país quanto ao turismo e tudo mais. E não só quanto ao aeroporto, acaba por matar o turismo em si na cidade, a hotelaria e tudo mais, acaba por gerar desemprego, porque aqueles restaurantes, aqueles hotéis que são constantemente visitados por pessoas que têm fundos imundos, não estão a chegar no país porque simplesmente as taxas aeroportuárias estão muito altas, o que acaba por subir os bilhetes de avião. Se sobe os bilhetes de avião, as pessoas já não pensam em Angola como um destino
a realizar porque está muito caro. E o bilhete está muito caro, o que é que nós temos a oferecer? Nós não temos tanta coisa a oferecer para apresentar os valores tão altos para os nossos bilhetes de avião, o que seria horrendo, o que seria horrível, o que não deve acontecer de todo. Cobrar esse valor exorbitante também mata as divisas, não chegam, as divisas para trocas de moedas não chegam, os investidores não vêm ao país por causa desse problema. Nós já temos as nossas dificuldades em abrir empresas em Angola, portanto, quem tem uma empresa fora e quer trazer o negócio para cá acaba por sofrer muito mais com essas taxas aeroportuárias, o que é horrível. Qual seria a solução? A solução seria diminuir esse valor. No caso, eu dou a solução para essa situação. A solução seria diminuir esse valor, arranjar uma outra forma de lucrar com as taxas aeroportuárias, o que seria aquilo que eu disse no princípio do vídeo, ter um valor mais reduzido e criar mais fluência. Portanto, quanto mais voos tivermos, embora o valor seja menor, nós conseguiremos retirar o lucro de toda essa situação, de todo esse espectro, o que deixará de ser um problema para nós. As taxas aeroportuárias, querendo ou não, acabam por afetar a sociedade toda, porque uma boa parte da nossa cidade depende do turismo e dos investidores internacionais. Se os investidores internacionais perceberem que a vida está realmente muito cara em Angola, principalmente no ponto de entrada, acabamos por perder tudo aquilo que nós temos planejado. Se nós estamos a criar o Visita Angola, nós temos que capacitar-nos para receber o Visita Angola e não complicar ainda mais aqueles que fazem o trabalho de Visita Angola. Nesse quesito, quem tiver a promover esse Visita Angola acaba por perder toda essa fluência, todo esse caráter de divulgação e partilha, enquanto o governo não se apoia, enquanto o governo não se ajuda, enquanto nós criamos um tipo de conteúdo e o país dá-nos uma outra realidade. Portanto, devemos ter atenção nesse tipo de coisas e no que fazemos. Não acho que haja necessidade para sermos um dos aeroportos com uma taxa aeroportuária maior de África, embora o nosso aeroporto seja muito grande, mas ainda assim continuamos um aeroporto grande e vazio. E com essas taxas só vai piorar o que nós temos. Então, não vai haver lojas nos aeroportos, não vai haver pessoas que tenham capacidade de gerir as lojas no aeroporto. O aeroporto já é distante o suficiente para termos pessoas capazes de ir para lá trabalhar e voltar para a sua casa e tudo mais, o que acaba por dificultar mais a nossa realidade em Angola. E é isso, esse é o pensamento que eu trouxe. Fiquei simplesmente estupefacto com essa situação, não acho que seja digno da nossa realidade e não acho que tenha uma lógica. Se vocês concordarem comigo, deixem nos comentários, se não também deixem nos comentários e tal como eu, podem fazer a crítica e dar a solução. Se não tiverem uma solução, simplesmente façam a crítica. Se não tiverem uma crítica, deem a solução. E se acham que está perfeito, também digam que está perfeito. Não esqueçam de subscrever o canal, deixar o like, estamos juntos, esse é mais um vídeo. Valeu!